A paz do Senhor, meu nome é Neire Alves e estou aqui dando continuidade à sequência da leitura da palavra de Deus, falando o Novo Testamento. Para quem não sabe, do outro lado, eu estou lendo a Bíblia em sequência, começando do Novo Testamento e depois eu vou para o Velho Testamento. Mas aconteceu um imprevisto nessa sequência. O que aconteceu? Eu achava que eu tinha concluído todo Mateus. Quando eu fui ver nas filmagens, ficaram faltando alguns capítulos. E um dos capítulos que estava faltando era o capítulo 16. Mas isso, eu tenho quase certeza que fiz. Mas só que na hora que eu fui, quando eu fui concluir, eu apertei um botãozinho errado. Mas vamos continuar. Hoje o capítulo 16 fala o seguinte: o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, e pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Os saduceus eram um povo que não acreditava na ressurreição dos mortos. E os fariseus eram homens religiosos. Estava toda hora que estava tentando ver um defeito em Cristo, era sempre criticando, era sempre buscando ver o que Jesus fazia de errado para condenar. E não é assim. E também é assim na vida daqueles que seguem a Cristo atualmente. Nós que somos cristãos, não se enganem. Toda hora tem alguém nos vigiando para nos condenar a gente a algum erro. Só que errar, a gente erra, mas nós não temos prazer de ficar no errado. Estamos sempre pedindo perdão a Deus. Mas lembrando, Deus só nos perdoa se a gente perdoar também. Como está escrito na oração do Pai Nosso. Tem uma parte da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou que fala o seguinte: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, às vezes as pessoas acham o seguinte: nós devemos perdoar, sim, para sermos perdoados pelo Pai. Porque nós erramos de vez em quando. Não é só o nosso próximo que erra, nós também erramos. Então vamos continuar. Então, os saduceus e os fariseus pediram-lhes que ele mostrasse algum sinal do céu. Pediram para Jesus provar se ele realmente era o Filho de Deus. E Jesus falou assim: mas ele respondendo disse: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conhecereis os sinais dos tempos? Era desse jeito que Jesus tratava, né? Era incrível, com muita autoridade, porque Jesus sabia os pensamentos e as intenções daquele coração, porque Jesus era onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia os pensamentos. Sim, humanamente, ele estava assim no corpo físico, ele era o filho do homem, mas ele era o filho de Deus, porque nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. E vamos continuar. Jesus falou mais assim para eles: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E hoje em dia eu fico pensando, nós que estamos levando a palavra de Deus, nós somos boca de Cristo, somos a continuação do que João Batista falava. Arrependei-vos, sim. Nós devemos arrepender cada dia dos nossos pecados, sim. Todos nós temos e precisamos a cada dia pedir perdão a Deus. Se Jesus vivesse na época que nós estamos vivendo aqui, seria apedrejado do mesmo jeito e morto, porque Jesus falava com autoridade. E as pessoas falavam assim: com que autoridade ele fala assim? Ele falava pela autoridade de Deus. O poder que Jesus tinha de ressuscitar os mortos, de abrir a vista, a cegueira das pessoas, de expulsar os demônios dos corpos das pessoas, de curar os enfermos. Era tudo pela autoridade do nome de Deus, pela autoridade que ele tinha em seu Filho de Deus. Era no poder de Deus. E vamos continuar.
E passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos tendes fornecido de pão? Jesus estava dizendo assim, para que eles não pudessem se contaminar com o que os fariseus e os saduceus estavam falando de errado. Porque hoje em dia também existe muitos saduceus, muitos fariseus, querendo tirar o evangelho de Cristo de nós, querendo atrapalhar o caminho do cristão. E nós devemos se afastar do fermento deste mundo, que esse fermento deste mundo aqui não presta, mas nós precisamos ser sal e luz do mundo. Precisamos ser sal para salgar, para que esse mundo não venha apodrecer. Devemos ser luz. A luz resplandeceu nas trevas. Jesus era a luz. E Jesus é a luz para o nosso caminho. Jesus é o pão da vida. Jesus, nós nos alimentamos do que ele falou. Esse alimento que Jesus dá serve para nossas almas. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Aqui eu fico pensando, é tão incrível que os discípulos, eles não guardaram dos pães que sobraram na multiplicação dos pães e peixe. E eles ficaram sem alimentos e ficaram preocupados com isso, né? E eu fico pensando, né? Incrível, né? Ele estava ali, eles estavam com Jesus. Se Jesus teve poder de alimentar 5.000 pessoas, fora homens e mulheres, Jesus a qualquer momento poderia fazer outro milagre também. Mesmo que naquele momento não tinha pão, Jesus poderia levantar as mãos para os céus e pedir ao Pai: Pai, fornece alimento aqui para nós. Os discípulos eles estavam também preocupados, porque eles não tinham se provido de pão, né? Mas Jesus, ele falou para que eles também não se contaminassem dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, porque toda hora eles estavam querendo alguma coisa para condenar Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Os fariseus queriam sempre estar nos melhores lugares, queriam sempre ser bem visto. E Jesus estava sempre dando umas tacadas neles, assim, no sentido de corrigi-los, de tirar aquele orgulho que eles tinham. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Agora vamos à confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: tem gente que acha, Jesus, que tu és João Batista. Outras pessoas acham que tu és Elias. E outros acham que tu és Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles. Aí Jesus fez a pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, isso foi incrível, não foi o que Jesus falou para Pedro? Quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? O que é que vocês acham quem eu sou? E
E Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, revelou. Disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas nós vamos encontrar algo muito interessante na continuação dessa leitura, que vocês vão ficar assim, vale, como é que pode? Ó, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era... então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Pedro falou isso aqui para Jesus. Olha o que foi que Jesus falou para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Naquele momento, olha só, naquele momento que Pedro falou assim, não vai acontecer isso contigo, tem compaixão. Porque Jesus naquele momento disse para os discípulos, não diga a ninguém que eu sou o Cristo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os pecadores, os anciões, os fariseus, eles vão me entregar para a morte. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí quando Pedro escutou isso, não, Senhor, se compadece de ti, tem compaixão de ti. E ali Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, falou para Pedro, o mesmo Pedro, que ele falou assim, não foi Deus que revelou a ti que eu sou o Cristo. E dessa vez, Jesus estava dizendo assim, para Pedro, sai-te daqui, Satanás, porque tu não entende as coisas do céu, somente as coisas dos homens. Que contraste, né? Nesse mesmo contexto, esse diferencial, né? Aqui, no começo, Jesus falou que Deus, o Espírito Santo, né, Deus tinha revelado para Pedro, para dizer que ele era o filho do Deus Altíssimo, que ele era Cristo. Quando Jesus disse para os discípulos, disse assim, olhe, não conte nada para ninguém que eu sou o Cristo, mas importa que vão me matar e ao terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro não vigiou. E naquele momento, quando ele falou aquilo, ele não estava sendo boca mais de Deus. Ele estava sendo boca de Satanás. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Precisamos estar orando e vigiando como a palavra de Deus diz. Porque nossa boca não pode contaminar o ambiente. Nossa boca tem que ser para abençoar. Mas aí você pode dizer assim, mas Neire... Mas ele não falou uma palavra boa, ele não disse assim, tem compaixão de ti que isso não vai acontecer. Mas as promessas desse livro aqui, desde Gênesis, começando de Gênesis 3:15, e no decorrer dos livros em diante, fala as promessas, as profecias para Cristo, tudo o que ia acontecer sobre a vida dele. E convinha que isso acontecesse. É porque Jesus era o Cordeiro de Deus. E Jesus, ele precisava de força, de ânimo. Ele estava assim nessa matéria física aqui. Ele sabia que ele ia sofrer as furadas do cravo. As mãos dele iam ser furadas. Ele ia ser pendurado lá no Calvário. Ele ia ser injustiçado. Ele era o Cordeiro de Deus. Por que foi comparado a um cordeiro? Porque o cordeiro não abre a sua boca. O cordeiro é um animal que se entrega. E ele se entregou pelos nossos pecados, porque ele sabia como é que estava a situação do mundo. O mundo jaz do maligno. Desde que o pecado entrou no mundo, há destruição. Há barbaridades. Como a gente vê tanto no passado, como nos dias de hoje. Que não é bom nem comentar. Tem coisas que eu vejo na internet até sem querer, que entristece meu coração. Mas Jesus já sabia, ele é a salvação. Ele é a minha salvação. Ele é a tua salvação. E a gente pode dizer assim, mas salvação de quê nele?
é salvação. Quando chegar os problemas, quando chegar as doenças, quando chegar a morte no nosso próprio lar, quando chegar a injustiça, quando chegar as decepções, Ele é o nosso escape. Então vamos continuar. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Todos nós, ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter alguma cruz, alguma coisa para carregar. E nós devemos colocar também nossos fardos ao pé da cruz. Porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nós devemos colocar o nosso fardo, colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque só assim nós vamos poder levar a nossa cruz. E ainda ajudar, muitas vezes, levar a cruz do nosso irmão. Porque às vezes o nosso irmão também está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando a gente cantar um louvor para que ele reflita, está precisando a gente às vezes escutar somente. Às vezes o nosso próximo, ele só quer o nosso ouvido. Às vezes nós estamos com uma dificuldade até maior. Mas se a gente estiver ligada com Cristo, Ele nos concede paz, Ele nos concede ânimo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, que adianta? Tem pessoas que estão tão ocupadas com as coisas desta vida, achando que felicidade é comprar, achando que felicidade é viajar, achando que felicidade é tantas coisas desta vida. Mas quero dizer para você, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você quer. Não é que seja errado um passeio com a sua família. Não, isso não é errado. Mas deixe tudo no tempo de Deus. Ele sabe o melhor tempo para todas as coisas. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus fez essa promessa. Ele disse que voltaria para o Pai. Os discípulos ficaram assim. E agora, o que será de nós? Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo é que nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo nos dá discernimento da palavra. O Espírito Santo nos ensina como falar com Deus. E para concluir, quando diz assim, né? Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, por aí, 9, 10 anos, eu fui convidada para uma festinha de aniversário de uma colega minha. E lá a mãe dela, eles cantaram os parabéns. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de observar as coisas, de prestar atenção. E cantaram os parabéns para minha colega, né? E depois dos parabéns, a mãe da minha colega foi logo ia distribuir o bolo, as coisas, né, de aniversário. E ela falou assim, não, mãe, agora não distribui, não é para distribuir agora não, porque senão não vão prestar atenção que nós vamos cantar ainda um hino. Aí ela era da Igreja Batista, ia ter uma apresentação que as crianças no aniversário iam louvar ao Senhor. Aí a mãe dela parou, né, e ela reuniu, aí ficaram as crianças tudo pertinho uma da outra,
e cantaram um louvor. E esse louvor, depois eu fui escutando no decorrer da vida. E esse louvor é assim, ó. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Pois se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus. Se você é crente, glória a Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, é bom aceitar, porque um dia Jesus voltará e ele quer te levar para morar no céu. Mas às vezes pode acontecer que antes de Jesus voltar, a gente parte, né? Porque nós somos mortais. Mas nós somos mortais, mas quando nós aceitamos a Cristo, confessamos o seu nome, Deus nos dá direito de sermos filhos de Deus. E também nos dá direito de herdar a vida eterna. E, meus amores, graças a Deus, agora dessa vez eu concluí tudo de Mateus. Não ficou muito na sequência, porque, né, houve uma quebrazinha, como eu falei. Mas, glória a Deus. E quem sabe hoje ainda, mais um pouquinho mais tarde, que eu não vejo a hora de entrar no livro de Marcos, e eu vou pegar agora, assim, vou começar a falar a palavra de Deus com a Bíblia NVI, né? Que é a nova versão internacional, que é uma versão assim mais moderna, numa linguagem mais atual. Então, meus amores, uma boa noite de sono para vocês. E talvez eu entre um pouquinho mais tarde. E eu estou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu tossi, né, um pouquinho aqui nessa live, porque eu precisava estar com um copo d'água aqui. Mas eu quero dizer para vocês uma noite tranquila de sono, tudo de bom para vocês, para a família de vocês. Leia a Bíblia, louve a Deus. Ore quantas vezes for preciso durante o dia, mantenha guardada essa mente em Cristo Jesus, porque o inimigo quer afetar a nossa mente para entristecer, né? A gente às vezes para entristecer até outras pessoas. Então, vamos vigiar e orar. E eu agradeço a sua oportunidade que Deus me concedeu. Tchau, meus amores, até a próxima.